Hoje eu e minha dupla Igor, a gente vai apresentar nosso seminário sobre a regra de um terço de Simpson e o nosso orientador é Alexandre Lopo. Bom, a gente separou a nossa apresentação em introdução ao método, a fórmula da regra de Simpson, o passo a passo para aplicar a regra, né? E os exemplos, no caso a gente separou em três, um que foi feito à mão, a gente usou o mesmo exemplo no software do Scilab e o mesmo exemplo no software do One4Alpha. E aqui a gente também colocou as vantagens e limitações e concluiu com a conclusão. Vamos lá. A introdução. A regra de um terço de Simpson é uma técnica numérica usada para aproximar o valor de integrais definidas, especialmente quando a função a ser integrada não tem uma solução exata ou é de difícil resolver analiticamente. Ela é uma melhoria em relação à regra do trapézio, pois usa parábolas em vez de segmentos de linha reta para aproximar a função. Então, ela é especialmente utilizada em casos onde a função não possui uma solução exata. E é um método amplamente utilizado em áreas na engenharia, na física, na matemática, né, onde integrais precisam ser calculadas com mais precisão. E por essa razão, a regra de Simpson é considerada uma das abordagens uma das abordagens numéricas mais eficientes para integrais de ordem mais baixa. Passar. Bom, aqui a gente tem a fórmula, né, da nossa regra de Simpson, um terço, onde a integral de a até b, função de x dx, ela vai ser aproximadamente igual a b menos a, dividido por 3, onde aqui esse 3 é de um terço, né, da regra de Simpson, vezes f de a mais 4, f de m mais f de b. Onde a e b aqui eles vão ser os limites de integração. O m vai ser um ponto médio entre a e b, e f de a, f de m, f de b vão ser os valores que a gente vai encontrar naquele determinado ponto. Eu vou passar agora para o passo a passo da fórmula, ela vai ficar um pouco mais explicada. Bom, aqui está o passo a passo para aplicar a regra de Simpson. O primeiro passo para a gente é definir a função, claro, e os limites a e b. Bom, é importante a gente definir a função e o intervalo, porque eles vão determinar exatamente qual a área que estamos tentando calcular. E o próximo passo é a gente calcular o ponto médio entre A e B, porque é importante, porque a nossa regra de Simpson, ela dá um peso maior ao valor da função no ponto médio, usando o valor de f de m, como eu mostrei na fórmula anteriormente, e isso aumenta a precisão da aproximação, pois em muitas funções o ponto médio é representativo da curvatura da nossa função. O próximo passo é a gente avaliar a função de x nos pontos A, M e B, onde a gente vai encontrar valores e substituir na fórmula. E o quarto passo é substituir os valores na fórmula para encontrar o resultado desse nosso método. Bom, aqui está o nosso exemplo feito à mão, que a gente fez. Aqui está a nossa fórmula. A gente utilizou essa função aqui, de seno de x, e usou os limites de integração de 0 e π sobre 2, onde A é o 0 e B vai ser o π sobre 2. Bom, a gente vai fazer aqui o passo a passo, né? Que o primeiro a gente definiu a função e os limites de integração. O próximo é a gente encontrar o ponto médio. A gente encontrou aqui de π sobre 4. Vamos também avaliar a função de x em cada ponto, de 0, onde é A, e m, que é π sobre 4, e f de b, que é π sobre 2. Agora a gente substitui na fórmula e vamos encontrar o nosso valor de aproximadamente 2,0046. E aqui está o exemplo no Scilab, né? A gente utilizou o Scilab com o auxílio da IA, como foi orientado, né? E podemos ver, não sei se dá para ver direito, mas no final podemos ver que o resultado ele está com valor aproximado pelo próprio sistema do programa do Scilab, né? Está com valores aproximados. Pode passar, cara. Bom, e aqui, como também foi pedido, né? Está o exemplo no Wolfram Alpha, né? E onde a gente pegou
a forma e a gente aplicou e deu o resultado também com valores aproximados pelo próprio sistema, né? O Scilab, desculpa, o Wolfram Alpha, ele é uma ferramenta prática, né, para calcular essas integrais principalmente integrais complexas, né? E aqui a gente fez o input, né, usando o comando Simpson Rule, que é a própria fórmula, um terço, né? For seno de x from x igual a zero para x igual a π sobre 2, que é o limite da integração, que é de zero a π sobre 2, né? E esse comando ele instrui que o Wolfram Alpha ele vai aplicar a regra de Simpson especificamente para essa função de seno de x no intervalo definido, né? E, bom, podemos concluir que o Wolfram Alpha ele pode ser ele é uma ferramenta, como eu falei, muito prática para resolver esses problemas de cálculo numérico, como a regra de Simpson, né? E esse exemplo nos mostrou como calcular essa integral de seno de x, né? Usando a aproximação numérica. E é isso. Aqui está o valor que a gente encontrou em aproximação decimal. E é isso. E aqui estão algumas vantagens e limitações da regra de um terço de Simpson, né? Algumas vantagens. Método simples e rápido, né? Ele é de uma boa precisão para funções suaves e amplamente utilizado em problemas de engenharia e matemática. Ela também podemos também citar outras vantagens, como, por exemplo, a eficiência para integrais em pequenos intervalos e a redução de erros em comparação com os outros métodos numéricos. E algumas limitações, que pode ser aqui. Pode não ser preciso para funções com variações bruscas e requer que a função seja suave no intervalo. Também possui outras limitações, como, por exemplo, ele necessita de um número par de subintervalos para fazer para a regra ser aplicada, né? Ele requer que muitos subintervalos para essas funções complexas, funções mais complexas, e ele tem uma dificuldade de aplicar em multidimensões, né? No caso, o cálculo ser aplicado em multidimensões. Pode passar, cara. Bom, para concluir nossa apresentação, a regra de um terço de Simpson é uma técnica eficiente para aproximar integrais definidas, oferecendo maior precisão, como foi dito anteriormente, que métodos simples, como a regra do trapézio, que a gente também citou na nossa apresentação. Ela é especialmente útil em funções suaves e contínuas, sendo essencial em cálculos numéricos, onde as soluções exatas são bem complicadas. Aqui está a nossa referência de pesquisa, que foi utilizada para fazer a apresentação, e é isso.